Bom dia! Estamos de volta com com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos fazendo uma reflexão a respeito do tabernáculo de Moisés e já entramos pelo átrio e seus instrumentos, suas mobílias, e agora nós estamos no lugar santo, estudando cada mobília do lugar, seu simbolismo, sua interpretação para nós, sua revelação para nós e também para a igreja, né, que somos nós. Falamos até ontem a respeito do candelabro de ouro, fechamos ontem e hoje nós vamos dar então início à reflexão sobre o altar do incenso, que era então a terceira mobília do lugar santo. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 1, Deus dá a ordem então a Moisés: faça um altar de ouro para queimar incenso de madeira de acácia. Havia no tabernáculo dois altares, como nós sabemos. O altar de bronze, onde eram realizados os holocaustos, e também o altar de ouro, aonde era realizado a queima do incenso, e ele estava então posicionado em frente ao véu no lugar santo. Era ali onde o sumo sacerdote então acendia o incenso e fazia suas intercessões a favor do povo. Este altar de ouro, entre outros nomes, é chamado nas escrituras de altar de incenso, então que servia, como falei, para queimar o incenso ao Senhor. O incenso, como nós sabemos, sempre ele está relacionado às orações e também às intercessões dos santos, que sobem a Deus como incenso. Nós temos vários textos na palavra de Deus, mas eu escolhi dois textos maravilhosos para a gente entender qual é o simbolismo e a interpretação, então, deste móvel chamado altar de incenso. Salmo 141, versículos 1 e 2 e Apocalipse 8, de 2 a 6, nos diz algo muito importante. Salmo 141 nos diz assim: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em socorrer-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a minha oração à tua presença como incenso. Já Apocalipse, capítulo 8, de 3 a 6, nos diz assim: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Interessante, né? A gente vê que Deus falou para Moisés: assim como eu te ordenei, como viste no monte. Então aqui está falando que há esse altar de ouro nos céus, né? Então Deus fala para Moisés: como tu vistes lá no monte. Então Moisés viu este altar de ouro, né? Então, sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o incenso representa as orações e é colocado no altar pelo homem. Ao queimar, sobe até Deus. Da mesma forma como esse incenso então era aceso e subia até Deus, as nossas orações, elas começam aonde? Começam no nosso coração que é o altar aonde Deus habita. O nosso coração é o altar de adoração a Deus. E então, quando nós oramos, começam então essas orações neste altar e elas sobem aos céus até Deus.
A queima do incenso também tem um significado quando vista em relação ao ministério do Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Então, o sacerdote tinha esse ofício e nele nós vemos então o sumo sacerdote tinha esse ofício. Então, nós vemos aí o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. A Bíblia nos diz assim: e ele, pois, vive para sempre para interceder por nós. Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 9, 24 nos fala assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O 9:24 nos diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém subiu ao próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo então se coloca diante do trono de Deus em nosso favor. Como é reconfortante nós sabermos que temos Jesus planteando, as nossas causas. O ministério também do Espírito Santo também pode ser visto em conexão com o incenso. O Espírito Santo, conforme nós sabemos, ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Importante isso, né? O Espírito Santo intercede por nós, mas ele intercede por nós conforme a vontade de Deus e não a nossa vontade. Romanos 8, 26 nos fala a respeito disso. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede por todos os santos de acordo com a vontade de Deus. Assim, então, nós podemos ver que o altar de ouro é um tipo de Cristo em seu ministério de oração e de intercessão por nós. E também do Espírito Santo, que intercede hoje por nós e também pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a nossa reflexão de hoje a respeito do altar de incenso, as nossas orações e as nossas intercessões. E nós temos então alguém que intercede por nós, que é o Senhor Jesus Cristo e também o Espírito Santo de Deus. E é ele que nós pedimos que ele interceda por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão enfermos. E eu peço intercessão pela minha família, pela vida, pela saúde também da minha mãe e de toda a minha família, assim como peço pela sua vida, pela sua família e por todos aqueles que carecem hoje de uma intervenção divina. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, à costa da manhã.